Quer saber os cuidados necessários no pós-operatório da cirurgia de catarata? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar como proceder para cuidar dos seus olhos e ter o melhor resultado visual da sua cirurgia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ângela Matsubara Lu, sou médica oftalmologista na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e atuo nas áreas de retina, catarata e blefaroplastia. Bom, a cirurgia de catarata é um procedimento muito comum, muito realizado hoje em dia. Aposto que você já conhece, né? É alguém que já fez ou que vai fazer a cirurgia de catarata. E é um procedimento considerado seguro, porém, se você descuidar, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório, você pode ter complicações que podem levar você a colocar em risco a sua visão. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque ele é muito importante para te ensinar a todos os cuidados necessários para você ter uma boa recuperação. Número 1. Jamais ficar coçando ou apertando os olhos. Por quê? Durante a cirurgia, a gente faz duas incisões bem pequenininhas na córnea, que é a parte transparente do olho, e elas são ditas autosselantes. Então, por isso que não precisa nem dar ponto depois da cirurgia, porque durante a cirurgia a gente consegue colocar os aparelhos, equipamentos, material necessário para fazer a cirurgia e depois a gente tira, dá uma hidratada, ela fica fechadinha. Ela lembra, sabe aquelas portinhas de cachorro? Geralmente que a gente vê em filme americano, né? Que tem aquela portinha especial para o cachorro passar. Então, quando ele passa, ela se abre, ele saiu, ela fica fechadinha. É mais ou menos assim que é a incisão que a gente faz durante a cirurgia de catarata. Então, depois ela fica fechada, fica segura até ocorrer a cicatrização total dela. Porém, se você ficar apertando o olho, pode ser que vaze líquido de dentro do olho ou que até pode fazer com que a lente intraocular saia da posição. Por isso, jamais, gente, apertar não pode, tá? Por isso, é muito importante também você não dormir virado pro lado que operou, tá? Então, você operou esse lado, por exemplo, você pode dormir virado pro outro lado ou com a barriga para cima, mas jamais durma virado pro lado que você operou. Em alguns lugares, você sai da cirurgia com um oclusor durinho de acrílico, tá? Ele é um oclusor transparente, duro, cheio de furinho. E esse oclusor, eu gosto que o paciente durma nas primeiras 7 noites. Então, você não joga fora ele, você pode lavar, higienizar com água, sabão mesmo. E aí, quando você for dormir, você posiciona ele aqui no olho, cola com micropore e ele fica lá protegendo o olho. Porque às vezes quando você dorme, você dorme de um lado, pode acordar virado para o outro, às vezes não dá para controlar muito isso. Então, nas 7 primeiras noites, que são as mais críticas, eu prefiro que durma com o olho protegido com esse oclusor. Mas mesmo assim, quando você for dormir, lembra de não dormir virado para o lado que operou. A segunda orientação que eu tenho para passar para vocês é fazer repouso. Mas quando eu falo repouso, não é que precisa ficar de cama sem se mexer, tá? Você pode caminhar dentro de casa, assistir TV, ver celular, quanto a isso não tem problema. Repouso é mais no sentido assim de não fazer exercícios físicos e evitar coisas, né, no geral que aumentem a pressão abdominal. Então, não fazer exercício físico, não pegar peso, não abaixar a cabeça, tudo que aumente a pressão abdominal, né? Porque tem casos, às vezes acontece da pessoa pegar um resfriado depois, aí começa a tossir um monte, isso pode dar problema pra você, tá? E então repouso é mais nesse sentido. E isso é importante, gente, porque às vezes a pessoa tá se sentindo bem, aí, sei lá, vê uma sujeirinha lá no canto e fala assim: vou passar uma vassourinha aqui, rapidinho, sem problema. Mas eu já vi casos que a pessoa foi passar, não sei o que foi, fazer alguma coisa com a vassoura, acho que limpar alguma coisa, e assim, 1 segundo de descuido, ela acabou acertando a vassoura no olho. E adivinha qual olho que foi?
Esse mesmo, o da cirurgia. Você pode ter certeza que se for bater alguma coisa no olho, vai ser o olho que não pode, vai ser o olho da cirurgia. É lei de Murphy, gente. Então não vale a pena, né, se descuidar por pouca coisa no pós-operatório e deixar tudo a perder. Então respeitem o repouso. Bom, a número 3 é em relação à fotofobia. Então, nos primeiros dias é normal sentir um incômodo quando tem uma luz forte. Às vezes não precisa nem ser tão forte assim, mas é normal dar um pouco de fotofobia no pós-operatório. Então, é legal você ter um óculos escuro, né? Claro que de qualidade, para você usar nesses primeiros dias ou durante o tempo que você sentir desconforto com a luz. Bom, a orientação número 4 é em relação aos colírios e aos retornos pós-operatórios. É muito importante seguir as orientações do seu médico oftalmologista, o cirurgião que fez a cirurgia do seu olho, e usar os colírios que ele prescreveu do jeito que está na receita. Então, geralmente a gente passa colírios antibióticos e anti-inflamatórios para usar por cerca de um mês. Às vezes, como são alguns colírios e pode bater o horário deles, é importante você sempre deixar um intervalo de pelo menos uns 10 minutos entre um colírio e outro. Por exemplo, bateu, tem 2 colírios lá que você vai pingar agora às 2 horas. Você pinga um e espera pelo menos 10 minutos para pingar o outro. Mas assim, de preferência, sempre tenta deixar em horários diferentes, né? Para não ter esse problema. É importante usar direitinho pelo tempo que ele prescreveu na receita, tá? E obedecer os retornos que ele te propor. Por exemplo, principalmente o primeiro e o segundo retorno são muito importantes para a gente ver se tá tudo ok com a cirurgia, se tá começando a dar algum probleminha, porque se a gente detectar alguma coisa errada no começo, é muito mais fácil a gente tratar para recuperar e contornar o problema. A 5ª orientação é em relação à higiene dos olhos e higiene em geral, né? Então, é importante manter os olhos limpos, principalmente no primeiro dia. Pode ser que acumule um pouco de secreção, forme umas casquinhas ao redor do olho. Então, sempre manter eles limpos. Pode ser com cuidado, claro, né? Pode ser com uma gaze ou um algodão úmido, pode ser soro fisiológico. Você pode deixar um pouquinho para ele ajudar a umedecer e ficar mais fácil de tirar. E aí mantenha ao redor sempre limpo. A primeira limpeza eu gosto que seja feita assim. Depois que passar no primeiro pós-operatório e seu médico oftalmologista te examinar, aí se ele te liberar, você pode lavar o rosto normalmente, entrar no banho normalmente, tá? Só toma cuidado, é claro, de manter o olho fechado para não entrar shampoo, alguma coisa que possa irritar o seu olho e leve você a cutucar, a coçar, e não apertar o olho, né? Conforme eu já falei na outra orientação. E também sempre que você for manipular o olho, mexer no olho, por exemplo, para pingar colírio, sempre lava bem a mão antes. E quando você for pingar o colírio, não deixa o bico encostar nos cílios nem dentro do olho, para não ter risco de contaminação. E, gente, por favor, nada de usar toalhinha para limpar o olho, tá bom? Vamos combinar? Nada de usar toalha para limpar o olho. Se precisar, se tiver lacrimejando, usa um lenço de papel descartável, tá? Limpou, jogou fora, senão o risco de contaminação é alto. Aliás, você quer fazer o coração do seu oftalmologista bater mais rápido? Ou fazer ele se arrepiar? Vai no primeiro pós-operatório com toalhinha, gente. Você vai escutar. Brincadeira, hein? Não faz isso não. Essa próxima orientação tem a ver com a anterior, que é: evite ambientes com poeira, fumaça, evitar que entre sabonete, shampoo dentro do olho ou qualquer outra coisa que possa irritar os seus olhos. E essa orientação que eu deixei por último, ela é muito importante, que é: saiba o que fazer numa urgência. Então, é legal você ter o telefone do seu médico oftalmologista, do seu cirurgião. Eu tenho por costume passar o meu telefone pessoal para os pacientes que eu opero, para eventualmente, né, em caso de urgência, que eu já vou explicar quais são, ou alguma dúvida, né, que tá te incomodando, você já pode resolver mais rápido. Mas se não é o seu caso, às vezes, né, tem lugares que não tem esse costume de passar, ou
Às vezes o cirurgião não é o mesmo o médico que vai te acompanhar no pós-operatório. É importante você saber aonde você pode ir em caso de urgência, tá bom? Geralmente em serviços grandes eles costumam ter o pronto-socorro oftalmológico, que atende olho, que é justamente para essas situações. Mas se na sua cidade for uma cidade menor, não tiver isso, tenta ver alguns serviços de referência que você pode entrar em contato também, para que eles vejam se você tiver uma dessas seguintes situações. Então, o que é uma urgência? Nos primeiros dias é normal você sentir uma sensação de areia, né, um leve desconforto no olho, mas você vai ver que conforme você começa a pingar os colírios, ele vai melhorando. Às vezes, quando tá um pouco embaçado logo depois da cirurgia, a visão vai começando a clarear, o olho que estava vermelho vai começando a ficar mais branquinho. E o desconforto, esse desconforto que eu falei, assim, costuma demorar no máximo 2 dias, tá? Depois ele não é para ter mais esse tipo de dor. Mas, por exemplo, seu olho já tá clarinho, a visão já tá clareando, e de repente tudo que piorado que tá, por exemplo, de repente o olho ficou vermelho, começou a doer, ou se não aparece qualquer coisa que atrapalhe a sua visão, tá? Então tava ficando mais claro, de repente embaçou de novo, ou apareceu uma cortina preta que vai tampando a sua visão. Esses são os sinais de urgência. Se isso acontecer, não espera o retorno, tá? Vai atrás de atendimento médico, liga, conversa com seu médico, ou já corre com outro oftalmologista num serviço de urgência para saber se tá tudo ok. Porque se for uma complicação e a gente pegar lá no comecinho, é muito melhor a gente tratar uma coisa que tá no começo, né? O prognóstico visual é bem melhor do que se a gente deixar passar algum tempo, ela se espalhar, começar, sabe? Uma coisa que quanto mais tempo demora, pior é. Vou repetir de novo, tá? Porque é muito importante isso. Então, olho que tava branco, que ficou vermelho de repente de novo, associado a dor ocular, ou baixa súbita da visão, tá? Então, tava clareando, tava melhor, tava enxergando bem, de repente embaçou, ou aquela cortina preta que eu falei, né, que ela vai fechando, assim, geralmente, são sinais de urgência, então corre atrás, tá? Porque é a sua visão que tá em risco. Bom, então essas eram as orientações que eu gostaria de passar para vocês. A cirurgia de catarata, realmente, ela é maravilhosa, mas tem esses cuidados que a gente precisa ter. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas a visão é o sentido mais maravilhoso que a gente tem. Então, vamos cuidar direito. Eu espero que essas informações te ajudem a fazer isso. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou dessas informações, eu só peço para que você compartilhe e para ajudar outras pessoas também. Compartilha com seu conhecido, com algum parente seu que você sabe que está precisando, que vai passar por esse procedimento, para que essa pessoa possa cuidar dos olhos também. Então, por hoje é só e até o próximo.